Hoje nós vamos falar do Teorema de Stevin. O Teorema de Stevin, ele é bem assim, intuitivo. Dependendo de quem for dar aula para vocês, o cara vai chamar isso aqui de Steven, tá? Depende da pronúncia do cidadão aí, tá? Eu prefiro chamar de Stevin mesmo. Então, de Stevin, ou de Steven, né, diz o seguinte: imagine então, vou até aproveitar o desenho aqui, imagine que eu tenha dentro desse líquido, eu tenha dois pontos que estão a profundidades diferentes. Ó, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Esse aqui está a uma profundidade HA. Esse aqui está a uma profundidade HB. Certo? Pergunta: a pressão em A e em B que o líquido exerce é a mesma? Não. Qual que está sofrendo maior pressão do líquido? É o A, porque a altura é maior, a profundidade é maior, né? Pessoal, e se eu tornar mais longe a altura de A e de B, o que acontece com as pressões em A e B? Não ficam mais diferentes? É isso que diz o Teorema de Stevin. O Teorema de Stevin diz que a diferença de pressão, ó, a pressão de A menos a de B, ela é proporcional à densidade, à aceleração gravitacional e, principalmente, a diferença de altura entre A e B. É intuitivo, porque imagine que o teto seja a superfície do líquido, certo? Aqui está a minha mão direita, aqui está a minha mão esquerda dentro desse líquido. Essa mão está sofrendo uma pressão maior que essa. E se eu fizer isso, o que acontece com a diferença de pressão? Não está aumentando? Está aumentando. Então a diferença de pressão é proporcional à diferença de altura. Agora eu vou fazer o contrário. E se eu fizer isso? Mesma linha. O que acontece com HA e HB? Não serão iguais? Então, igual dá zero. O que vai acontecer com a diferença de pressão? Se a altura de A for igual a de B, isso quer dizer que a pressão em A será igual à pressão em B. Tá? Então, a diferença de pressão é proporcional à diferença de altura. Se as alturas forem iguais, as pressões serão iguais. Tá? Então, esse é o chamado Teorema de Stevin. E isso, pessoal, explica várias coisas. Por exemplo, a caixa d'água da casa de vocês fica onde, hein? Ou pelo menos deveria ficar aonde? Fazer essa pergunta, que às vezes tem alguns engenheiros que violam totalmente as leis da física. Ela deveria ficar na parte superior. Está aqui a torneira, está aqui a caixa d'água. Não existe uma diferença de altura, existe uma diferença de pressão. E é por isso que a água desce. Porque vocês sabem, isso até na aula de eletricidade, uma corrente elétrica só vai de um lugar ao outro se tiver uma diferença de potencial. A água também. A água só vai se mover se existir uma diferença de pressão. Certo? Por isso que num prédio, por exemplo, quem mora no térreo, a pressão da água nas torneiras é maior do que quem mora no último andar. Porque geralmente a caixa d'água fica lá em cima, né? Está aqui o último andar, está o cara lá do térreo. Qual que tem maior diferença de pressão? O que está no térreo. Maior diferença de altura, maior diferença de pressão. A água viaja com maior velocidade, certo? E a caixa d'água da cidade tem que ficar onde? Mais alto do que da sua casa. Vamos imaginar que a caixa d'água da cidade, que abastece a cidade, está no mesmo nível da sua casa. O que vai acontecer? Não vai ter diferença de pressão, não vai se mover. Tem que criar uma diferença de potencial. Certo? Então, tudo isso é pensado através do Teorema de Stevin. O Teorema de Stevin também tem um detalhe interessante, pessoal, que é o seguinte, ó, vamos imaginar três recipientes aqui.
Ó, 3 recipientes de formatos completamente diferentes, certo? Eu vou colocar o mesmo líquido aqui dentro. Ah, um detalhe. A área da base é igual para todo mundo. Tem a mesma área da base ali, tá? Para evitar problemas. Se eu colocar o mesmo líquido na mesma altura, ó, coloquei o mesmo líquido na mesma altura. Quero saber de vocês, vamos chamar isso aqui de A, B e C, em qual que o líquido está exercendo, em qual base está sendo exercida a maior pressão pelo líquido? É igual, mas e o formato do recipiente? Aparece no teorema de Stevin alguma coisa falando do formato do recipiente? O que acontece com a diferença de altura entre esse ponto, esse ponto e esse ponto? A diferença de altura não é igual? O líquido não é o mesmo? A gravidade não é igual? A diferença de pressão é igual. Então a pressão exercida em A é igual em B, que é igual em C. Então, ou seja, a pressão não depende do formato do recipiente, depende da altitude, da profundidade que está os elementos e do líquido, né? Tem que ser o mesmo líquido, tá certo? Bem, então, usando também o teorema de Stevin, vocês sabem que o planeta Terra ele está mergulhado por uma camada de atmosfera, não é isso? E apesar da gente não ver, isso é um problema humano, a gente não conseguir ver, mas você sabe que a atmosfera tem massa. E o que o planeta Terra faz com todos os objetos que têm massa? Vamos mostrar para vocês. Imagine que isso aqui é uma molécula de ar. A Terra não puxou? Quando bater na superfície, vai aplicar uma força numa área. O que eles vão exercer em cada ponto da superfície? Uma pressão. Essa pressão é chamada pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é a pressão que as moléculas de ar fazem na superfície da Terra. A Terra está envolvida na atmosfera, né? E existe essa pressão. E aí, pessoal, um cidadão chamado Evangelista Torricelli, discípulo de Galileu, nós já falamos disso, foi incumbido de calcular essa pressão atmosférica aqui. Então é interessante que vocês saibam, porque isso cai, o cara dá uma historiazinha lá e pergunta se está certo, de quem que é, a famosa experiência de Torricelli. Qual foi a experiência de Torricelli? Ele pegou um recipiente com mercúrio. Vocês conhecem mercúrio da química, né? O famoso Hg. Aliás, só dar uma informação, a densidade da água é 1. A densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer, o mercúrio é quase 14 vezes mais denso que a água. É importante vocês saberem disso para vocês entenderem como é que foi feita a experiência de Torricelli. Pegou um tubo de ensaio de 1 metro e pouquinho, encheu de mercúrio, aí, pessoal, botou o dedo aqui, virou e introduziu o tubo lá dentro do recipiente. E aí o que aconteceu? Ó, era de se esperar, pelo menos teoricamente, o que a gente teria lá? Que desceria todo o mercúrio, aumentaria o nível total, ficaria todo o líquido no mesmo nível. Só que isso não aconteceu. Quando esse mercúrio começou a descer, ele parou numa certa posição, que é uma altura de 76 centímetros. Então quer dizer que o mercúrio desceu até aqui e não desceu mais. Toda vez que ele realizava a experiência, parava sempre em 76 centímetros de altura. Então eu faço uma pergunta para vocês, por que parou? Parou por quê? Certo? Porque, acabei de dar informação a vocês que o mercúrio tem uma densidade muito grande, 13,6, está exercendo uma pressão grande.
se a densidade é grande, a pressão é grande. E mesmo assim não desce. Ora, se não desce, quando é que eu aplico uma força desse lado e minha mão não se move? Por que será, hein? Porque deve ter uma força contrária para equilibrar. E o que nós temos aqui fora, equilibrando a superfície do líquido aqui, pessoal? Nós temos a atmosfera, nós temos o ar. Então é o ar, porque na verdade, ó, essa pressão do ar, ela vai ser transmitida até essa posição aqui. De tal maneira que a pressão atmosférica equilibra a coluna, não deixando a coluna descer. Então o Torricelli padronizou isso foi feito ao nível do mar, essa experiência. Ele disse que essa pressão atmosférica vale 1 atmosfera, um valor padrão. 1 atmosfera é a pressão atmosférica ao nível do mar. Essa pressão atmosférica é equivalente a 76 centímetros de mercúrio. O que significa isso? Que a pressão que o ar exerce na superfície da Terra, em todos os pontos da superfície da Terra, é a mesma pressão que uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Ó, uma experiência imaginária aqui. Tiraram todo o ar da minha cabeça até o final da atmosfera. Tiraram tudo. E botaram uma colunazinha de 76 centímetros de mercúrio. Eu vou sentir alguma diferença? Eu não vou, porque a pressão vai ser igual. 76 centímetros de mercúrio faz a mesma pressão que toda a atmosfera na superfície da Terra, tá certo? Hoje à noite eu vou dar uma tarefa para vocês vão pegar essa expressão. A pressão de um líquido é D, como é que é mesmo, pessoal? Esqueci, DGH. Densidade do mercúrio, 13,6 vezes 10 a terceira, tem que trabalhar no sistema internacional. G, 9,8. H, qual que é a altura que deu lá? 0,76 metros, sistema internacional. Vocês vão fazer a conta, vocês vão descobrir que no sistema internacional de unidades, isso dá aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal. E o que é o Pascal mesmo? É o símbolo do quê? De Newton por metro quadrado. Esse número é assustador. Não sei se vocês têm essa noção. Imagine na superfície da Terra um quadrado de 1 metro por 1 metro. Qual é o peso de ar que tem a cada metro quadrado da Terra? 10 a quinta é 100 mil. Tem 100 mil newtons de ar por metro quadrado. Já pensou se a nossa cabeça fosse de 1 metro quadrado? Quanto de ar que a gente teria que suportar? Ainda bem que ela não é um pouquinho menor, certo? Então, a cada metro quadrado tem 100 mil newtons de ar fazendo pressão. É 100 mil newtons por metro quadrado. Beleza? Ó, eu, no lugar de vocês, prestes a fazer um vestibular, gabaritar, né, a prova, eu decoraria essa linha, pessoal. É muito importante. Uma TM é a mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a quinta Pascal. Esse número é muito importante porque ele é o do sistema internacional. Mas muita gente se pergunta, acredito que alguém já deve estar pensando nisso. Fala, mas peraí, por que a experiência Torricelli não foi feita com água? Porque, pessoal, mercúrio não é uma coisa que você sai aí em qualquer lugar que você acha. Isso hoje, você imagina no século XVI. Né? E mesmo assim ele fez com mercúrio, não fez com água que tinha em qualquer lugar. Ele fez isso porque ele sabia. Porque se você... Outra conta para fazer hoje à noite. Coloca aqui 1 vezes 10 a quinta. Coloca a densidade da água, 1 vezes 10 a terceira. G igual a 10. Adivinha quanto é que vai dar o H? Se ele tivesse feito com água, ele precisaria de uma coluna de aproximadamente 10 metros de água, pessoal. Vocês imaginam um tubo de ensaio de 10 metros de comprimento, cheio de água, eu botar o dedo, virar e colocar aqui dentro? Impossível fazer um negócio desse. Então, como ele sabia, é a lei da compensação. A pressão do ar é a mesma. Eu usando água, usando mercúrio, tem que dar o mesmo resultado. Só que se eu uso
ó, eu quero que dê X aqui, 10, quero que dê 10. Se eu usar uma densidade baixa, eu compenso com o quê? Uma grande altura. E se eu usar uma densidade grande? Diminui a altura, foi isso que aconteceu. Ele usou um líquido de alta densidade para que tivesse uma pequena altura. Certo? Então, equivale a 10 metros de água. Lanço um desafio para todo mundo nessa sala. Se vocês fizerem isso, não precisa nem fazer vestibular. Eu arrumo uma vaga para vocês em qualquer curso. O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar um balde d'água lá embaixo, vocês vão subir 11 metros de altura. 11 metros. Deixa um balde d'água, puxa uma mangueira. Se vocês fizerem, chupando a mangueira, se vocês fizerem a água chegar até a sua boca, vocês podem pedir o que vocês quiserem. 11 metros de altura. Será que é? Acho que é melhor estudar, não é não? Porque, olha bem, na hora que eu tirar todo o ar de dentro da mangueira, eu criei um vácuo lá dentro. A pressão interna é zero. Porque quando a mangueira está lá normal, pessoal, a água não sobe porque tem ar lá dentro, não deixa a água subir. Quando eu tirar o ar, não tem mais nada para atrapalhar. A água começa a subir. Mas qual é a quantidade de água que equilibra a atmosfera? Porque, na verdade, quem faz a água subir é o ar externo que empurra a água, ela sobe. É igual tomar refrigerante de canudinho. A única coisa que você faz é tirar o ar, porque quem empurra o líquido, quem é? É o ar de fora. Ele empurra e vai para a sua boca. Então, na hora que você tirar todo o ar externo fará com que a água suba. Mas no máximo quanto? 10 metros. Você vai ficar roxo de tanto chupar a mangueira e o desespero. A água vai estar aqui, ó, 1 metro, e você não vai conseguir fazer ela chegar, porque não equilibrou. 10 metros equilibra a atmosfera. Então quer dizer que a água não sobe mais que 10? Com a atmosfera não, precisaria de agentes externos, motor, alguma coisa desse tipo. Pela atmosfera não sobe mais, certo? Mas se você quiser tentar, esteja à vontade.